Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de matemática e nós não vamos ver um conteúdo novo, tá? Nós já estamos quase no final do ano letivo e nós vamos revisar um conteúdo que vocês já conhecem, que vocês já estudaram, que nós já estudamos aqui, tá bom? Olha só o que nós vamos estudar hoje. Nós vamos revisar as grandezas e medidas. Ah, tia Cris, mas agora eu fiquei pensando, o que são grandezas e medidas? Por isso que a gente vai revisar, porque vocês já conhecem, mas pode ser que tenham esquecido, tá bom? Então, olha só, grandezas e unidades de medidas. Agora, eu faço trouxe uma pergunta para vocês, olha só. Você já pensou em um mundo sem unidades de medidas? Se a gente fosse no supermercado comprar arroz e o arroz a gente tivesse que trazer um saco enorme porque ele não era dividido, ele não era particionado em quilos. Vocês já imaginaram? Vocês já imaginaram comprar leite tendo que trazer a vaca para casa? Já imaginou isso? Vocês já imaginaram se nós tivéssemos que comprar tecido para fazer as roupas, mas a gente tivesse que levar as ovelhinhas para tirar o algodão para poder preparar o tecido em casa? Que coisa louca, não é? Por isso que as indústrias produzem os produtos e nós compramos divididos. Então, eu vou comprar arroz, eu compro só a quantidade de quilos que eu quero. Eu vou comprar leite, eu vou comprar só a quantidade de litros que eu quero. Eu vou comprar tecido, eu vou comprar só a quantidade de metro que eu quero. E essas nomenclaturas, essas unidades de medidas, elas não existiam desde o início da humanidade. Elas foram construídas, elas foram criadas pelo ser humano, pelas pessoas, pelos estudiosos, vocês sabiam? Então, olha só, para saber, por exemplo, quanto que pesa carne, quando o papai, quando a mamãe vão comprar carne no frigorífico, para saber quanto pesa, a gente faz o quê? Será que a gente só faz olhar e aí a gente já sabe quanto que pesou? Nananina não é? Será que só a gente pegando na mão a gente consegue identificar o peso? Provavelmente não, mas algumas pessoas conseguem, vocês sabiam? Algumas pessoas, elas conseguem identificar o peso, principalmente quando é para comparar. Para comparar até você consegue. É só, se você pegar 1 quilo de arroz e você pegar uma lata de sardinha, você vai perceber qual é o mais pesado. É o arroz ou é a sardinha? Provavelmente é o arroz, não é? Só se for uma lata de sardinha gigante que vai passar de 1 quilo, tá bom? E que tamanho é esse rolo? Tem nesse rolo, olha só, fita para decorar a nossa casa no Natal. Quando a gente vai comprar, a gente compra um rolo sem saber o tamanho e vai deixar estragar um monte? Não, a gente vai comprar no metro. Então, quando você compra um rolo de fita, você olha lá, tem 10 metros. Ah, tem 10 metros, então eu sei que dá para eu utilizar para enfeitar minha árvore de Natal. Eu não vou comprar um rolo que tem 1000 metros, porque com certeza eu vou estragar muita fita. Eu não vou utilizar e vou estragar também, ó, dinheiro, não é? Porque para comprar eu preciso de dinheiro. Olha aqui outra situação também que a gente precisa das unidades de medidas. Por exemplo, quanto falta para acabar a aula? Como é que a gente sabe quanto tempo falta para acabar a aula? Olhando para o relógio, não é? Embora tenham pessoas bem antigas que quando eles olham para o sol, eles conseguem identificar a hora. Mas essa medida de tempo que é utilizada pelos antigos, pelos nossos ancestrais, ela não é uma hora exata. E como é que a gente tem a hora exata? Pelo relógio, pelo celular também, né? Pelo relógio, tá bom? E quanto tem em cada garrafa? Olha só, outra situação que a gente precisa das unidades de medidas. Se eu vou comprar uma garrafa de 1 litro e tem essas 2 garrafinhas aqui, qual será que vocês acham que tem 1 litro? Provavelmente nessa garrafa maior, não é? A garrafa menor aparenta ter menos de 1 litro, mas no rótulo da embalagem vai trazer a quantidade em litros
ou mililitros que esse produto tem. Por isso que a gente tem, olha só o que? As grandezas físicas, que é tudo aquilo que pode ser medido com algum instrumento de medida, independente de ser massa, comprimento, peso, altura, tempo, todas essas grandezas, elas são possíveis de serem medidas através de um instrumento, que nós já conhecemos aqui. Mas olha só, nós temos dentro dessas grandezas a massa, o tempo, o comprimento, não é? E quais são as unidades de medidas para a massa, para o tempo, para o comprimento? Vocês já conhecem, vamos relembrar? Olha só, o que são unidades de medidas? É uma quantidade específica de determinada grandeza física e que serve de padrão para eventuais comparações. Mas que é isso? A unidade de medida, ela serve para quantificar, para identificar o tamanho, a quantidade, a porção, o tempo gasto ou o tempo que falta, tá bom? Antigamente, há muitos anos atrás, na época do Calixto, nós tínhamos o quê? Nós utilizávamos o palmo. O que é o palmo? Olha só, o palmo é justamente a medida da ponta do dedo mínimo para o dedo polegar. Esse é o palmo. Então, só que o que acontecia? O meu palmo tem um tamanho, o palmo do José tem outro tamanho, o seu palmo tem outro tamanho, não é o mesmo tamanho da tia Cris. Então, o que acontecia? O mesmo espaço que era medido no palmo não tinha a mesma quantidade de palmos. Por exemplo, se eu for medir essa mesa daqui da ponta até onde está a minha mão, olha só. 1, 2, 3, tem 3 palmos do meu palmo, mas se for o seu, que é uma criança, com certeza não será a mesma quantidade, entenderam? O pé do mesmo jeito, olha só, tem pessoas que até hoje, quando não tem uma fita métrica em casa, medem o tamanho do cômodo da casa utilizando os passos, vai pisando um pezinho atrás do outro para medir o tamanho do espaço que ela quer saber quanto mede, tá bom? A polegada, olha só, a polegada é o tamanho do dedo, aqui ó, a altura do dedo polegar, tá bom? Por isso que é polegada. E também o braço, abrir os braços e saber e medir um espaço, tá bom? Mas essas medidas, elas não eram exatas, como nós falamos, tá? Por isso que de muito tempo atrás. E aí, o que aconteceu? Há cerca de 4.000 anos, os egípcios utilizavam o cúbito como unidade de medida de comprimento padrão. Olha só, outro tipo de medida, além do palmo, do pé, da polegada e do braço. Olha só o que era cúbito, minha gente. Era a medida da ponta do dedo ao cotovelo. E era medida somente dos faraós. Era a medida dos faraós. Mas o que acontecia? Tinha faraó que era grande, tinha um cúbito, uma medida de cúbito. Tinha faraó que era menor, que tinha outra medida. E assim também não era uma lógica, não era uma regra, não era uma medida exata. E aí, muitos povos foram tentando unificar essas medidas e foi com os romanos que essas medidas foram unificadas. E aí a gente tem o que a gente chama de Sistema Internacional de Unidades, que são as medidas, as unidades de medidas que são utilizadas no mundo todo, seja no Japão, seja no Paraguai, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, no Piauí, na Parnaíba, tá bom? Então, quais são essas medidas? De comprimento, a medida que define, né, que representa é o metro. De massa, quilograma, que tem essa abreviatura aqui, olha só, o kg. Tempo, são os segundos,
Capacidade é o litro. Tia Cris, mais tempo não seria a hora? A hora também é uma unidade de medida de tempo, como também os milímetros, os quilômetros são medidas de comprimento, o quilo, as gramas são medidas de massa, os segundos, os minutos, as horas são medidas de tempo, o litro, o mililitro são medidas de capacidade, tá bom? Então existem também outras medidas que vocês vão conhecer mais na frente. E aí, olha só, o que é comprimento? Nós já estudamos isso também. Comprimento é a distância entre dois pontos. Então, eu quero saber o tamanho da sala que eu estou, eu vou precisar medir dois pontos, que é o início da parede e o final da parede. E como é que eu posso fazer essa medida, realizar essa medida? Vocês já sabem, de uma forma bem antiga, com o palmo, com o pé, com o braço, mas utilizando o Sistema Internacional de Medidas, eu posso usar uma trena, eu posso usar uma régua, eu posso usar uma fita métrica, eu posso usar o metro, que é muito utilizado na construção civil, eu posso usar esse instrumento aqui, olha só, que se chama paquímetro, que também é utilizado na construção civil, na engenharia, tá bom? Então, para eu medir a distância entre dois pontos, eu posso utilizar esses instrumentos de medida, certo? E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter metro, centímetros, quilômetros, tá bom? E massa. O que é massa? É a quantidade de matéria presente em um corpo, tá bom? Mas um corpo não é só o corpo da tia Cris, o seu corpo, é o corpo do tio Eli, não. É qualquer objeto que você queira pesar, tá bom? Por exemplo, eu quero pesar o quilo de arroz, arroz, carne. O que mais que a gente pode pesar? A gente pode pesar uma mesa dessas? Sim. Quando a gente compra, geralmente na embalagem tem o peso que ela pesa, tá? Qual é o peso a matéria, né? Qual é a quantidade de matéria dessa mesa? Eu posso pesar qualquer coisa que eu tenha necessidade. Por exemplo, esses instrumentos aqui, todos eles se chamam balança, mas olha só, essa balança aqui geralmente ela é utilizada em mercearia, né? Coloca um peso aqui e coloca o produto aqui para saber se realmente tem a mesma quantidade. Essa daqui a gente utiliza muito na cozinha para saber se a gente está comendo somente 100 gramas de carne, quem está fazendo dieta, tá? Essa balança aqui, olha só, tem lá no supermercado para pesar o queijo, o presunto, a linguiça, a salsicha, tá bom? É uma balança que não pesa muita quantidade. E tem também balanças maiores que pesam, por exemplo, 100 quilos, 200 quilos. Tem essa balança aqui, olha, que a tia Cris quase todo dia sobe nela pensando que perdeu 1 grama e não perdeu nenhuma. Viu? Aqui é uma balança de pesar pessoas. Vocês também já se pesaram nela, provavelmente, quando vão no posto de saúde, quando vão para uma consulta médica. Às vezes, na escola também fazem essa medida, fazem a quantificação do peso das crianças. E olha só essa balança gigante. Isso aqui é uma balança, sabia? Ela pesa caminhões, carros que trazem cargas, que passam nas rodovias do Brasil, sabia? Então tem um certo lugar que é onde tem a Secretaria de Fazenda, que faz a fiscalização das mercadorias que vão dentro dos caminhões e precisa fazer o peso, saber quantos quilos tem quantas toneladas tem naquele caminhão. Outra grandeza é o tempo. Então, como é que a gente faz para saber a duração de um evento? A gente usa que instrumento? O relógio, mas não só o relógio, né? A gente tem esse tipo de relógio de parede, o relógio de pulso, a gente tem o cronômetro para saber quem vai chegar primeiro, qual foi o tempo que fez. E a gente tem esse instrumento aqui que também é bem antigo, que chama-se ampulheta, tá bom?
A ampulheta. Além do tempo, a gente tem a medida de capacidade, que são usadas para definir o volume no interior de um recipiente, que geralmente é onde são medidos os líquidos, a água, o suco, o leite, a gasolina, as bebidas de maneira geral, tá bom? Então, olha só, esse copo aqui é um copo medidor. Tia Cris trouxe até para mostrar para vocês na aula que a gente estava trabalhando capacidade, vocês lembram? Então, o copo medidor, ele vai fazer medida de quantidade de volume pequena, né? Porque a gente não consegue ter um copo medidor gigante, mas já existem instrumentos de medida que são digitais, como por exemplo esse daqui, olha só. Esse daqui é uma bomba de combustível, ela tem já na sua produção, já foi colocado um medidor de líquidos, né, que mede o quê? A quantidade de litros de gasolina que saem por essa mangueira e que o papai, que a mamãe, que a titia, que a vovó vão abastecer o carro, a moto, tá bom? E olha só, outro medidor um medidor de água. E esse medidor de água aqui tem na sua casa, sabia? Tem em todas as casas que são abastecidas pela empresa de abastecimento de água do nosso município, do estado. Em qualquer região do país tem uma empresa de abastecimento de água. Olha só, esse medidor vocês podem até olhar no muro da casa de vocês, como ele tá lá, colocado lá, tá bom? Tem uma caixa com esse medidor, que serve para medir a água, tá bom? E aí, olha só, quantas coisas que nós vimos hoje, que nós estudamos, mas ainda tem uma dúvida. Qual é, por exemplo, a distância da minha casa para Jericoacoara, que eu quero ir passar as minhas férias? Ou lá para Teresina, que eu vou visitar minha tia? Ou lá para Canambrava, que eu vou banhar no rio? Para eu saber essas medidas, será que é tão fácil? Será que eu consigo medir com 1 metro, usando uma trena, esse comprimento? Não consigo. Por isso que essa unidade de medida para resolver essa pergunta, não é metro e não é centímetro, não é algo que é possível de medir pertinho, são quilômetros, é bem grande. 1 quilômetro, gente, ele tem 1000 metros, você imagina medir 1000 metros com o braço ou com o palmo? É impossível, né? Então, os carros também, eles trazem um instrumento de medida, que é o velocímetro. Vocês podem observar, no carro, na moto, existe o velocímetro, sabia? Que ele vai medir a distância percorrida pelo automóvel, pela motocicleta. Legal, não é? Então, olha só, hoje vocês relembraram as medidas, as grandezas físicas de massa, de comprimento, de capacidade e de tempo. No livro de vocês tem várias atividades que eu acredito que vocês já fizeram e vocês já estão também se preparando para as avaliações finais, não é? Eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para vocês relembrarem, revisarem os conteúdos. E a tia Cris espera vocês aqui na nossa próxima aula, na próxima semana, tá bom? Tchau, pessoal! Oi, crianças! Como é que vocês estão? Preparados? Vamos para a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos ver metade e terça parte, tá bom? Vamos lá? Primeiro, né, o que é metade? O que é terça parte? Você sabe? Então vamos agora aprender um pouco mais sobre isso. Então vamos lá, pelo conceito aí do que seria metade. Metade é o resultado que encontramos quando dividimos em 2 partes iguais. Entendeu? Não? Vamos entender com um exemplo para ficar bem mais claro.
Então eu trouxe aqui, ó, eu coloquei para vocês aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós podemos dividir esses 6 ovos em quantos grupos? Esses grupos que nós vamos formar, eles têm que ter a mesma quantidade, tá? Eu posso dividir em 2, em 3, eu posso dividir. Então vamos ver como foi que eu fiz para que vocês entendessem. Vamos lá. Eu dividi esses 6 ovos em 2 grupos, tá? Vejam aí os 2 grupos do qual eu dividi. Eu dividi o primeiro grupo, tá aqui. Então, neste primeiro grupo eu tenho quantos ovos? 3. 1, 2, 3. Fácil, né? No segundo grupo eu também tenho 3 ovos. 1, 2, 3. Então, os 6 ovos eu dividi em 2 grupos. E os grupos têm a mesma quantidade. Portanto, nós fizemos o seguinte. Então, eu tenho aqui os ovos de novo, tá? Aí, ó. Grupo 1, 3 ovos. Grupo 2, 3 ovos. Né? Aqueles mesmos 6 ovos. Então, aqui, ó. 2 grupos de mesma quantidade que eu tenho. Então, 6 ovos divididos em 2 grupos é igual a 3, tá? Porque eu posso escrever dessa forma aqui também, ó, tá? 6 ovos divididos em 2 grupos é igual a 3, né? Olha aqui, confirmando, 3, 3, tá? Então, 3 é metade. Metade de quem? De 6, tá? Então, a metade de 6 é 3, tá bom? Então, vamos ver nosso próximo exemplo. Eu tenho aqui 6 rosas, né? 6 flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho que dividir essas 6 flores em 2 vasos, desde que cada vaso tenha a mesma quantidade. Não pode faltar nem sobrar, os 2 têm que ter a mesma quantidade. Então vamos fazer, como é que nós faremos isso? Então vamos lá. Então uma rosa vem para cá, a outra vai para lá. Uma para cá, a outra para lá. Uma para cá e a outra para lá. Pronto, nós dividimos as 6 rosas nos 2 vasos. Cada vaso ficou com quantas? Né? 3 flores, ó. Rosa, flores, né? Então, 3 flores, ó. 1, 2, 3. Primeiro vaso. Segundo vaso. 1, 2, 3. Então, mesma quantidade, mesma quantidade. Igual aos ovos, né? Então, nós temos aqui a metade, ó. Tá? A metade 3 e a outra metade 3. Se eu juntar, né? A metade aqui com essa outra metade, eu vou ter o inteiro, que seriam aí as 6 flores, tá bom? Então, 6 flores divididas em 2 vasos é igual a 3. Ou posso escrever 6 dividido por 2, que é igual a 3. Opa, que é igual a 3, tá certo? Então, aí, 3 é a metade de 6, como nós vimos. Tá? Então, metade eu divido em 2 partes iguais, de mesma quantidade. Não pode faltar e não pode sobrar. Vamos à terça parte agora. Eu trouxe aqui algumas bolas, vamos contar depois. Então, quantas bolas eu tenho aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Eu tenho 9 bolas. Então, eu vou dividir em quantidades iguais essas 9 bolas. Vamos ver quantos grupos nós vamos formar? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui um grupo, outro grupo, outro grupo. Então, eu tenho 3 grupos de mesma quantidade. Cada grupo aqui tem 3 bolas, tá? 3 bolas, 3 bolas, 3 bolas.
Então, 9 bolas divididas em 3 grupos é igual a 3, tá certo? Então, esse 3 aí, que nós vamos ver agora, ó, 9 bolas divididas em 3 grupos é igual a 3. Isso significa que 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, esse 3 aqui é a nossa terça parte, tá? Já é diferente lá da metade. Então, terça parte é o resultado que encontramos quando dividimos por 3 partes iguais. Então, veja que nós dividimos aquelas 9 bolas em 3 grupos de mesma quantidade, iguais. Então, nós encontramos a terça parte, que é 3, no caso dali do nosso exemplo. Não é isso? Bem, aqui eu trouxe biscoito, ó. Quem é que não gosta, né? Biscoito, bolacha? Alguns chamam de bolachas, outros chamarão de biscoito, né? Então eu trouxe aqui, ó. Né? Olhando assim, você saberia dizer quantas bolachas nós temos aí? Bem, então a gente, para facilitar, a gente conta, né? Que dá para contar, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Eu tenho 15 bolachas. Eu quero encontrar a terça parte. Então eu vou ter que agrupar essas bolachas em grupos de mesma quantidade. Então vamos ver como é que faríamos. Então, ó, um grupo, outro grupo, outro grupo. 3 grupos de mesma quantidade. Então, nós temos 15 bolachas divididas em 3 grupos de mesma quantidade. Cada grupo terá 5 bolachas. Então, esses 5 aí, né? Ou podemos fazer assim, 15, né? Dividido por 3 é igual a 5. Esse 5 aí seria a terça parte de 15, tá bom? Então, todas as vezes que eu quero encontrar a terça parte, eu vou dividir por 3 o número, tá bom? No caso aí, eu dividi o 15 por 3 para encontrar a terça parte, que foi igual a 5, tá? Então, encontrando a metade ou a terça parte de um número, estamos fazendo a operação da divisão, tá? Vocês lembram que nós, no decorrer das nossas aulas de matemática, nós vimos adição, vimos subtração, que forma aquilo que a gente chama de processo aditivo, que é somar e subtrair. E vimos também nas últimas aulas multiplicação e hoje um pouco da divisão. Essa multiplicação e divisão a gente vai chamar de processo multiplicativo. Então, olha só que você aprendeu: processo aditivo, somar e subtrair, e o processo multiplicativo, que é dividir e multiplicar. Entendeu? Olha aí quanto que você já aprendeu nessas aulas de matemática. Agora, eu queria que você observasse o seguinte: nos exemplos que eu dei, apareceu um sinal. E um sinal diferente um do outro, mas que significam a mesma coisa. Então, como é que seria, então, como é que foi o sinal da divisão ao longo da história? Como é que chegou até esse sinal que nós usamos hoje, né? Há muito tempo, os árabes, eles usavam a barra, que é esse sinalzinho bem aqui, ó, tá? Sinalzinho bem aqui a gente chama de barra. Isso significava que ele estava dividindo, tá? Com o passar do tempo, né, na história, olha aí como é que eles faziam. 4/2, isso significava que ele estava dividindo 4 por 2. Com a história, né, aí veio o inglês, William, né, que era um matemático, tá? O inglês, ele era matemático. Ele passou a usar os 2 pontos, tá? Então ele usava assim, ó, 4, né, dividido, ó, os 2 pontos aqui, dividido por 2.
tá? Era assim que ele fazia a representação da divisão, tá? Vejam só, nós vimos os árabes usavam a barra. O inglês, o William, né, ele usava os 2 pontos. Aqui eles eram matemáticos. Aí veio um suíço chamado Johann, né? Fez a junção de uma pequena barra horizontal com os 2 pontos. E aí criou-se o sinal que nós conhecemos hoje e é muito utilizado, que é esse aqui, ó. 4 dividido, ó, aqui, ó, os 2 pontos com uma barra, tá? Igual a 4 dividido por 2, né? Que você logicamente sabe. Então, esse daí, só voltar aqui. Esses foram os sinais que ao longo da história a gente conheceu, mas eles são usados até hoje. Em alguns livros vocês vão encontrar esses sinais ainda sendo usados, tá bom? Isso aqui não se perdeu, nós ainda temos como uma representação da divisão, tá? Mas nas divisões simples, né, a gente utiliza, mais utilizado aqui no caso, é os 2 pontos com uma barrinha aqui no meio, tá bom? Então, nós vimos o que hoje? A metade e a terça parte. Metade quando nós dividimos em quantidades iguais, né, em 2 grupos de mesma quantidade, e a terça parte quando a gente divide também em mesma quantidade, né, e que passa a ter aí, no caso, 3 grupos, né, terça parte, tudo tem que ser dividido por 3, né? Se eu tenho um número, eu divido por 3 para encontrar a terça parte. Se eu quero encontrar a metade, eu divido por 2, tá certo? Divide por 2, metade. Divide por 3, terça parte. A gente fala assim, a terça parte é tão difícil dentro de um problema, mas quando a gente entende o que realmente é para ser feito, pode vir problemas e problemas que a gente vai saber resolver. Então, outra coisa que eu também recomendo, né? Sempre estou aqui recomendando a vocês, é a questão da prática, de praticar, exercitar a matemática. E também, não se esqueçam, como também sempre falo, é você ter aí a sua caixa de cálculo. Ela é importante porque vai ajudar você a ver na prática, no concreto, aquilo que você vai abstrair e deixar aqui dentro da sua memória, tá bom? Então, espero que você tenha compreendido e que não esqueça, pratique sempre, tá bom? Um abraço e até lá!